Boa tarde, estou de volta. Então, dando continuidade ao trabalho que nós fizemos aqui da outra vez, que falamos de uma maneira mais ampla, né, sobre gestão de tempo, produtividade pessoal. Se você ainda não assistiu o episódio, corre lá na página, dá uma curtida, dá uma olhada, que ela vai dar uma explanação bem geral sobre o assunto. E depois desse podcast, nós sentimos a necessidade de tocar mais nesse assunto, porque eu tive muito retorno de pessoas me falando sobre a procrastinação e como elas sofrem com esse problema na vida delas. Então, para a gente começar a conceituar isso de uma maneira mais leve, procrastinação não existe acabar com ela, existe administrar, né? Como todas as questões da nossa vida, tudo que se torna um excesso fica prejudicial. Então, se a gente consegue, dentro da nossa rotina, entender qual é o momento que a gente pode procrastinar, qual é a atividade que não vai ter, de repente, um resultado tão impactante e negativo, aquela procrastinação, tudo bem. Mas se ela se torna um problema na vida da gente, ela merece nossa atenção. Então, o primeiro passo para a gente começar a conversar de procrastinação é o próprio conceito, que muitas vezes a pessoa nem conhece, é um termo relativamente novo, né? Então, procrastinar é a gente deixar uma tarefa para depois, para outro dia, ou nem mesmo fazer e trocar ela por alguma coisa que te dê mais prazer. Ou que nem te dê tanto prazer, mas que você adie essa tarefa. E toda vez que a gente torna isso um hábito, a gente começa a passar, entregar a chave dos nossos sonhos para as outras pessoas. A gente dá a oportunidade de outras pessoas fazendo o nosso lugar. A gente deixa de viver momentos incríveis com a nossa família, nossa carreira, nosso cuidado pessoal, porque a gente não consegue desenvolver aquela atividade dentro da nossa programação. Então, o primeiro passo para a gente falar de procrastinação é isso, é entender como que ela funciona dentro da sua vida. E eu sempre costumo falar que hábito não mente. Então, se a gente começar a observar a nossa rotina, a gente começar a tentar identificar quais são as causas da nossa procrastinação, a gente já vai fazer um grande avanço, né? Em que sentido? Sempre que você não tiver vontade de fazer uma atividade, sempre que você adia, procure entender qual é o sentimento que está por trás daquele adiamento. Qual é o sentimento que te levou a procrastinar? Então, você não está fazendo aquela atividade porque ela não tem interesse para você, é uma atividade maçante, é desagradável. Você está procrastinando aquela atividade porque você não está pronto para o resultado que ela vai dar na sua vida, você ainda não conseguiu se ver naquele papel, se ver naquela atividade, se identificar naquele processo. Ou você está procrastinando porque você tem uma questão cultural, uma questão familiar, de criação. Qual é a causa da sua procrastinação? Porque não dá para generalizar e falar que todo mundo vai procrastinar pelo mesmo motivo. A sua procrastinação está vindo, na verdade, de distração, tem muita coisa atravessando o seu dia a dia. Hoje a gente tem esse grande vilão, que na verdade é o grande vilão e o grande herói, dependendo da utilização, que é a internet, que são os meios de comunicação. Então, essa primeira etapa, o que a gente precisa fazer é esse diagnóstico. Por que que eu estou procrastinando? Se a gente começa a entender por que que a gente está procrastinando, a gente começa a procurar o conceito correto para corrigir e a partir daí sim a gente consegue praticar, a gente consegue desenvolver sempre tarefas, sugestões, dicas que vão te ajudar e auxiliar a vencer essa procrastinação. Tá? Então, meu convite sempre é esse primeiro que eu faço para todo mundo que a gente conversa, né? Vamos analisar a sua rotina? Vamos analisar o seu dia a dia, vamos analisar como que você se sente quando você adia uma atividade, né? Então, em muitos casos a gente percebe que as pessoas adiam porque é uma tarefa muito grande, né? Se ela é uma tarefa muito complexa ou que ela vai te demandar muito tempo, muita energia, a gente começa a deixar a tarefa para depois. Então, se é esse o seu caso, a gente consegue pensar em alguma coisa que você consiga lidar com isso, como, por exemplo, dividir essa tarefa em períodos menores, em partes menores. Se você não tem segurança para fazer, muitas pessoas também têm essa crise do perfeccionismo, né? Só vou fazer se tiver perfeito, só vou fazer se eu puder dar meu máximo. Eu sempre falo com todo mundo, antes do extraordinário vem o ordinário. E o extraordinário só chega depois que a gente faz o ordinário sucessivamente. Então, não se cobre tanto com a perfeição, não se cobre tanto pela opinião dos outros, né? Mas eu vou botar minha cara a tapa e se eu errar, se der errado, o que que eles vão falar? Isso não tem a menor importância dentro do processo de crescimento. Todo mundo teve esse processo de evolução em qualquer profissão.
Pega lá a pessoa que você mais admira e vai ver como é que foi o começo da profissão dela. Como é que foi o começo das coisas que ela produzia, como era o desenvolver das tarefas dela naquela época. E é evolutivo, né? Eu costumo brincar com todo mundo que a cada 2 meses que você me encontrar, você vai ver uma versão diferente minha. Que eu vou ter corrido mais atrás de informação, eu quero me conectar com pessoas que estão congruentes com os meus objetivos. Então, quando você identifica realmente qual é esse motivo, pronto, aí a gente consegue começar a trabalhar a sua procrastinação. Então, primeiro passo, identificar. Segundo passo, entender quais as emoções que estão por trás disso, né? Se é essa questão de querer ser perfeccionista, se você, na verdade, tem insegurança em fazer aquilo, se você acha que a tarefa é maior do que você, ou pelo contrário, ela é insignificante e não vai te dar retorno. Eu sempre costumo brincar com as pessoas, falando sério, que quem tem que responder sempre é o especialista da situação. Né? Então, se o que você está procrastinando, por exemplo, é um hábito saudável, exercício físico, é alguma coisa que vai te dar um retorno físico, né? Que a gente sabe que acaba não sendo só físico, vai lá entender esse universo. Tenta entender realmente quais os benefícios que aquilo vai te trazer. Tenta entender como seu corpo vai absorver. Qual versão de você vai sair melhor daquele processo. Porque quando a gente consegue entender com mais profundidade o porquê de estar fazendo as coisas, ela ganha mais sentido pra gente. Ela começa a ser uma aliada, né? Então, se alguém simplesmente fala para mim que eu tenho que fazer exercício, é um peso. Se a pessoa me fala que se eu fizer exercício eu vou ter mais disposição, eu vou estar liberando hormônios que vão me ajudar, eu vou estar raciocinando melhor, dormindo melhor, sendo uma versão melhor de mim, aquilo me impulsiona a correr atrás desse objetivo com outro foco. Então, se eu procrastinava porque aquela atividade simplesmente gerava um esforço para mim que eu não estava disposto a fazer, agora esse esforço ele é justificado. O esforço não vai mudar, ele está lá ainda, ele é necessário, mas ele é justificado. Ele precisa agora que você esteja junto com ele dentro do processo. Então, para qualquer assunto de procrastinação, procure entender. Né? Então, eu falo que em qualquer processo, essa anamnese ela é fundamental. Se você vai fazer qualquer trabalho, você precisa saber para onde você está indo, qual é a dificuldade que você tem para chegar nesse objetivo. E isso não funciona diferente no processo de procrastinação. Então, eu costumo dizer para as pessoas que às vezes é difícil a gente criar uma segunda pessoa e entender nossa rotina. Tem pessoas que têm isso muito bem definido, muito claro. Se eu perguntar, ela consegue me dizer facilmente, né? Quais os motivos que leva ela a procrastinar. Mas para algumas pessoas isso não é tão nítido. E tá tudo certo, porque é o processo de cada um. Então, se você tirar um dia da sua vida, anotar a sua rotina, entender qual é o momento, se o que você está procrastinando ele vem de uma coisa específica, uma tarefa específica, ou de repente é um dia que não é legal. Olha, geralmente eu sou produtivo, mas às vezes quando eu acordo de bom humor, aí eu procrastino. Entenda, são situações diferentes. Então a gente precisa saber em que universo está inserido, porque essa não é uma resposta de caixinha pronta, né? Eu não posso dar um diagnóstico igual para todo mundo, práticas igual para todo mundo. Todas as práticas funcionam? Todas. Eu falo com todo mundo que eu atendo que antes de sugerir qualquer coisa eu pratiquei tudo, então eu sei que tudo funciona. Mas eu sei que tem coisas que foi muito mais assertivas para mim, de acordo com a minha características, de acordo com a minha personalidade, com a demanda que eu tenho do meu dia a dia. Então, se vocês lembram lá no episódio que a gente falava sobre as rotinas de casa, né? A gente não pode comparar a rotina de uma pessoa que tem filho com uma pessoa que não tem filho. De uma pessoa solteira com uma pessoa casada, de uma pessoa que tem um emprego fixo, uma outra renda, com uma pessoa que de repente não trabalha. Então, são momentos diferentes, são gatilhos diferentes que a gente tem daquela situação. Então, eu sempre digo para todo mundo, essa análise ela é fundamental, ela é crucial para a gente começar a conversar sobre procrastinação, né? E seja sincero com você mesmo. Esse processo de evolução não tem resposta certa nem resposta errada. Tem resposta assertiva e resposta que ainda precisa ser trabalhada, né? Então, realmente pare, pense, analise, observe sua rotina, tente entender quais são esses seus sentimentos, quais são as ações que você está tentando evitar, quais são os problemas que você quer evitar, mas principalmente tenha em mente aonde você quer chegar.
pense no quão produtivo você pode ser se você vencer a procrastinação. Pense no tempo de qualidade que você vai ter, na saúde, no tempo com seus amigos, nas coisas incríveis que você vai poder desfrutar se você acertar esse passo. E tudo que a gente se propõe a fazer é chatinho no começo, mas depois que você consegue desenvolver, ser persistente, ter um pouco de disciplina e aquilo virar prática, acabou, ele entra dentro da sua rotina de uma maneira muito natural, muito orgânica, né? Então, dividindo em passos para resumir, reconheça, observe, pratique e mantenha essa prática durante um certo tempo, que aí você vai conseguir introduzir ela dentro da sua rotina de uma maneira muito normal, muito natural, e depois que você vencer isso, além daquela satisfação de ter ultrapassado essa fase e estar fazendo atividades que estão convergindo para uma versão melhor sua, você vai começar a realmente ver os ganhos que você vai ter. E é viciante. E como a gente não vive sem vício na vida, que a gente se vicie em coisas boas, que a gente se vicie em ser uma versão melhor, que a gente se vicie em ser uma pessoa que está sempre em evolução, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre procrastinação, é importante passar por esses passos aí. E não perca que a gente vai continuar falando muito mais sobre esses episódios aí, nos próximos episódios ainda.